As mortes por coronavírus no Brasil dobram a cada 26 dias. A gente vai conversar agora com o vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, o Jarbas Barbosa, para analisar a situação do país, principalmente aqui no continente americano. Doutor Jarbas, bem-vindo ao Live CNN. Bom dia. Bom dia, doutor. A nossa dúvida já de cara, 1 ano do primeiro caso confirmado aqui no Brasil. Tivemos nessa semana o registro definitivo da primeira vacina da Pfizer, só que ainda não compramos essa vacina, diferente de outros países americanos. Como a avaliação do senhor sobre o principal erro do Brasil neste 1 ano de Covid-19? Marcelo, nós vamos fazer uma avaliação da resposta de cada país no momento adequado. E isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante, porque novas pandemias virão. E cada país precisa ajustar seus planos de preparação, analisando o que deu certo, o que não funcionou bem, o que precisa ser fortalecido. Eu diria que, de uma maneira geral, durante esse 1 ano, nós aprendemos muito, né? O conhecimento evoluiu bastante. Nós sabemos hoje as medidas que podem diminuir a transmissão do vírus. Só para te dar um exemplo, tem um instituto grande aqui nos Estados Unidos, o Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação, que avalia que se nós tivéssemos 95% das pessoas usando máscaras nas Américas, a gente salvaria 56 mil vidas até o dia 1º de junho. Então, é muito importante que a gente reveja bem o que não está sendo feito, essas medidas que podem salvar vidas, que podem reduzir a transmissão, como usar máscaras, como evitar aglomerações, como evitar lugares fechados, como serviços, locais que não são essenciais, que aglomeram pessoas. Tudo isso contribui para acelerar a velocidade da transmissão. Isso já é muito conhecido. Ou seja, a não aplicação de medidas que nós sabemos que podem salvar vidas, diminuem a velocidade da transmissão, tiram a sobrecarga dos serviços de saúde, eu creio que é a melhor e mais imediata medida que o Brasil e todos os países podem utilizar. Nós vemos, para comparar, aqui nos Estados Unidos, nas últimas 3 semanas, nós temos uma redução muito importante e muito sustentada da taxa de mortalidade. Isso não é efeito ainda da vacina. Isso é efeito da maior adesão da população às medidas de saúde pública que podem limitar a transmissão. Agora, depois de 1 ano, a gente começa a tomar medidas mais duras em relação à restrição para conter o avanço da Covid-19, né? A gente tinha uma imaginação, quando começou tudo isso, que nesse ano estaria tudo bem. E não, a gente vive o pior momento agora, né? Faltaram medidas mais duras já no começo ou mesmo no meio desse caminho para evitar que a situação chegasse a essa que a gente está agora? Olha, um aprendizado que nós tivemos com a pandemia e que vai servir ainda por muitos meses é que é importante monitorar a situação de maneira muito cuidadosa. Num país grande como o Brasil, a realidade no Amazonas, às vezes, é diferente do Rio Grande do Sul, ou de Minas Gerais, ou de São Paulo, da Bahia. E mesmo dentro de um estado, a situação da transmissão pode ser diferente de uma sub-região para outra. Então, é importante um monitoramento muito detalhado, com dados reais, com dados em tempo real, e que podem ser a fonte para a melhor tomada de decisão. Ou seja, quando se identifica que a transmissão volta a crescer, e isso é fácil de perceber porque as emergências começam a receber mais casos, a taxa de ocupação hospitalar começa a crescer, as taxas que indicam a velocidade da infecção começam a crescer. Isso exige medidas imediatas para tentar conter. Tá? Isso a gente viu a Europa fazer de uma maneira bastante bem em alguns países, com falhas em outros, mas
todos os países vão ter que continuar fazendo esse monitoramento. A falsa sensação de que a chegada da vacina vai imediatamente eliminar o vírus não condiz com a realidade. Durante vários meses ainda, essas medidas vão ser necessárias, né? E quanto mais adesão da população nós tivermos para medidas que podem ser tomadas sem produzir um impacto muito forte sobre a economia, garantindo um bom equilíbrio, eu creio que isso pode ser a melhor maneira de evitar medidas mais duras, que em alguns momentos têm que ser tomadas se a gente quer salvar a vida das pessoas que estão morrendo. Por isso eu vou reforçar essa informação que o senhor trouxe aqui para a gente já de cara. Se 95% das pessoas usarem máscara corretamente, como as autoridades de saúde têm indicado, gente, até dia 1º de junho, 56 mil vidas podem ser poupadas. Isso corresponde a 20% de todas as pessoas que já morreram no nosso país. Portanto, use máscara. Obrigado, doutor Jarbas, pela participação aqui no Live CNN. Eu que agradeço. Bom dia.